Está começando o nosso Pod Business. Aqui é o podcast ou videocast onde estaremos sempre entrevistando grandes empreendedores, pessoas que realmente fazem a diferença no mercado. Hoje estamos trazendo uma especialista em finanças comportamentais. É uma pessoa que ajuda empresários e pessoa física a gerenciar o seu dinheiro. E muitas vezes você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. Olha, pode ser um problema ainda de controle mental. Eu vou deixar para ela falar mais conosco sobre isso. Sara Maísa, se apresente, por favor. Muito obrigada pelo convite. E para me apresentar, meu nome é Sara Maísa, eu tenho 30 anos. A minha área de formação foi contabilidade. Fiz especialização em finanças corporativas e gestão de pessoas. E aí hoje, Átila, eu me posiciono muito com finanças comportamentais. Então, essa parte de investimentos, aí como você mencionou, na verdade eu faço um passo antes, que é trabalhar a mentalidade da pessoa, do empresário, a educação financeira e preparar para que ela possa, de fato, investir da melhor forma e fazer o que tem que ser feito ali na parte do planejamento, colocar as metas e conseguir tirar essas metas do papel, porque o que eu vejo que é o maior desafio das pessoas hoje é esse. Né? As pessoas querem muita coisa, mas não querem ter o foco e ter essa consistência. O sprint, ele traz muito dessa visão. Legal. E da onde que saiu? Como que surgiu essa ideia aí do Sprint Money? Como que eu vou ajudar essas pessoas? A gente sabe que a gente acabou de passar por um momento aí onde as pessoas entraram em desespero por conta da pandemia. As coisas estão voltando ao normal, mas ainda assim fica lá aquele medo. E da onde que surgiu aquela ideia que a Sara falou bem assim, quer saber? Eu vou ajudar essas pessoas. Como que foi? Bacana, muito bom. Gente, não tem como, Átila, eu falar do Sprint Money sem contar um pouquinho da minha história. Então, assim, desde lá da infância, sempre quando eu falo de finanças, eu falo para as pessoas refletirem como que foi a sua infância relacionada a dinheiro. Foi uma infância mais poupadora, mais escassa, passou dificuldade? Ou foi, às vezes, muito esbanjadora, os pais tinham uma situação financeira boa? E o que acontece? Quando a gente tem uma situação financeira muito escassa, às vezes a gente acaba repetindo aquele padrão, a gente cresce e continua com atitudes de escassez, ou a gente vai para o outro lado, a gente quer torrar tudo, né? Ó, faltou muito na infância, agora eu posso, agora eu vou torrar. E aí, então a gente tomar cuidado com essa dualidade aí. E quando eu falo da minha história, eu falo de uma história não de falta, de escassez, mas de alguns pontos sim de desafios. Quando eu tinha ali meus 9 anos de idade, a minha casa foi assaltada por uma melhor amiga. E Nossa aí Senhora. pensa a situação. Eu gosto de contar essa história porque foi um forte impacto emocional financeiro. Ela levou inclusive o meu cofre, Uhum, né? Então, assim, ali foi um ponto de escassez muito forte. E uhum. depois disso, Átila, eu não queria comprar roupa. E eu fui entender depois, né? Buscando Criou um aí bloqueio, o né? meu autoconhecimento, entendendo o porquê daquilo. Então, ali foi um ponto. A minha infância foi uma infância que eu tive ali o que eu podia ter, mas sempre estudei em escola pública, muita dedicação, muito estudo. Meu pai foi muito sábio, ele nunca me deu tudo, mas também não deixou faltar nada. E eu vi algumas dores relacionadas a isso, só que na verdade depois eu fui crescendo e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, que é o Grupo Águia Branca, sou muito grata pela minha trajetória lá, onde eu entrei de menor aprendiz e saí de coordenadora. Tive a oportunidade Legal. de, com 24 anos, liderar 100 empregados homens dentro de uma usina. Isso, para mim, eu carrego isso com muito orgulho, porque é uma mulher nova, negra, então Uhum. são várias barreiras para se quebrar. E aí, da onde que vem essa questão do sprint? Eu comecei a perceber que na mesma proporção que eu ia aumentando o meu salário, eu gastava do mesmo jeito. Eu falei, Uhum. gente, não é possível. Deve ter alguma Tem coisa alguma aqui. coisa errada aqui. Pra onde Tem... tá indo meu dinheiro? Exatamente, tem alguma coisa errada aqui. E aí foi onde eu fui me aprofundar e entender essa parte comportamental, o que estava acontecendo. Então, assim, o sprint ele já nasce um pouco mais à frente, ali em 2020, onde eu tive a oportunidade de fazer a mentoria dos núcleos, né, com o nosso parceiro de Uhum. negócio aí, Arthur Galvão, que me conduziu, que eu fui entender, porque tanto pela minha formação de pessoas quanto de finanças, e aí eu trouxe esse caminho do meio que eu falo, que não é ser só a parte de pessoas, motivação, essas coisas, mas também não é a gente ser só técnico e racional com os números. E o Sprint Money, ele é esse chamado, sabe, Átila, da Uhum. mentalidade financeira da nova era. Pessoas que querem transformar, elas precisam abrir a mentalidade para isso. Então,
resumidamente, essa foi a história do sprint e ficou interessante porque o S e o M são as iniciais do meu nome, Sara Maísa. Legal. Então tem Não tinha todo o pensado contexto nisso. por trás aí. Caramba. Eu já sabia que eu queria Money por conta de Aham. dinheiro, mas o sprint, sabe quando você tá decidindo o nome de um produto e vem aquela tempestade de ideias, Aham. aquele brainstorm, aí veio várias coisas. Quando veio o sprint, aí tem aquele livro do sprint, que é uma Aham. metodologia ágil. Aí tem tudo a ver com a minha identidade, porque eu sou acelerada, já cheguei aqui, já falei, vambora, vamos fazer. É isso aí. Então, mas eu costumo dizer também que aceleração é diferente de ansiedade. É Uhum. melhor a gente ter constância e serenidade com Uhum. foco do que a gente ter uma aceleração aleatória. Então, essa é a história do Eu sprint. tinha uma supervisora que ela falou assim: não confunda agilidade com agitação. Top. Você corre para um lado, corre para o outro, mas no final das contas você não tá resolvendo nada, né? Exato. Gostei da ideia do nome e fala para mim, como que você identifica assim um sprinter? Como que é essa estratégia, essas características né? de um sprinter? Perfeito. Eu falo que o Sprint Money ele é um método único, transparente e inovador. Por quê? Você não vai achar. As pessoas têm muita mania, às vezes, de querer igualar. Sara, o que é o sprint? É a educação financeira? É isso? É aquilo? Eu falo o seguinte. Viva a experiência. O Sprint Money é um método que ele nasceu a partir de mim, da minha trajetória que eu estou comentando aqui brevemente. É muito além disso. Então, o que eu vou fazer no Sprint Money? Eu vou pegar ali a pessoa, né? Um exemplo, pegar ali a vida do Átila, eu vou traduzir isso para que de fato a pessoa possa prosperar. Então é algo ali personalizado. Não tem como a gente ficar rotulando isso. E as características do sprint são pessoas determinadas, competentes, sábias, que estão percebendo essa necessidade de adaptar a sua realidade a essa nova era, igual você comentou da pandemia, realmente foi muito importante, Átila, as pessoas trazerem consciência financeira. Eu vejo o quanto que nós evoluímos, mas também tivemos alguns índices negativos de endividamento. Então, se as pessoas sabem o que precisa fazer, por que elas não fazem? Porque tem vários aspectos emocionais impactando nisso. E aí o sprint ele vem para trazer essa nova visão. E tem algumas características de uma pessoa sprint. É uma pessoa à frente do seu tempo, que sabe pegar os códigos que a gente fala, né? Assim, a gente tem que pegar as coisas no ar. Eu sou um tipo de pessoa que eu valorizo muito o que cada pessoa tem de melhor. Eu vejo o seguinte, se a gente ficar olhando o que falta, é escassez. Então, se a gente fica olhando que as pessoas... Todo mundo tem defeito, eu tenho o meu, você tem o seu, nós temos nossas qualidades. Se eu focar no que cada pessoa que cruza a minha vida tem de melhor e extrair isso, eu vou ficar muito mais próspera e mais rica. O que ela tem de ponto ali que eu não concordo, eu posso tentar ajudar, conectar e vamos seguir. Então, assim, hoje, as duas habilidades que eu mais desenvolvo é ensinar e conectar. São duas coisas que eu amo fazer. Então, assim, o sprint, ele é esse tipo de pessoa que está sempre antenado, que tem humildade de aprender, de ensinar. A gente não está acima, mas a gente também não está abaixo. Todos nós aqui temos algo a compartilhar, independente da idade. Então, são vários pontos. São pessoas que estão sempre buscando ali o seu próximo nível. A gente tem que saber, né? Você é a média das pessoas que você mais convive. É uma pessoa que está sempre cercada de pessoas que estão querendo caminhar naquele objetivo. Então, são diversas características aí que um sprinter pode ter, pode desenvolver. E se você quer desenvolver e entender mais, vem comigo pro meu método. Chama, só vem. E você já tem o olho treinado para identificar o sprinter, né? A pessoa que precisa disso e às vezes ela não sabe, mas ela tem que querer, né? Perfeito. E me fala um pouco de como que você faz esse trabalho. Perfeito. Beleza, você identificou, você criou um negócio, inclusive, a partir da sua realidade, né? Você identificou a pessoa e a pessoa se identificou também. Uma vez a pessoa tá aqui assistindo com a gente essa gravação, assistindo esse podcast e extraiu daqui, eu sou um sprint, eu preciso. Ou a minha história bateu com a dela. Caramba, a cada vez que eu venho evoluindo, vou sendo promovida, vou gastando o meu dinheiro, gastando. Pra onde que tá indo o meu dinheiro? E agora, o que eu vou fazer? Gostei. Então, fala pra mim um pouquinho de como que você faz esse trabalho na prática mesmo para poder ajudar as pessoas. Certo. Hoje eu atendo tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. É bom a gente deixar isso claro aqui. Né? Para pessoa física, o que eu tenho hoje? Eu tenho um curso online gravado, né? Que é o Combo da Aceleração Financeira, que é para aquela pessoa que está iniciando, que quer ter aquele despertar, muito focado na pessoa física, na parte de orçamento doméstico, finanças pessoais. Então, se você às vezes está nessa realidade, eu tenho um amigo que precisa desse despertar ali, é o Combo, um produto 100% digital. Uma outra coisa que eu trabalho também para pessoa física, que todos nós precisamos, Átila. Por quê?
porque nós tínhamos que ter isso lá no ensino médio. Agora Uhum. que as pessoas estão evoluindo aí a educação no sentido de colocar a educação financeira na grade. E eu fico Uhum. muito feliz com isso, porque a gente tem um índice de que 84% dos pais não sabem ensinar finanças para os filhos. Então, como que nós vamos mudar o futuro dessa essa realidade, né, do Brasil, do mundo, que seja em relação a finanças? Focando na geração que está vindo, É isso levando aí. consciência. Não é gastar, gastar, gastar. É médio e longo prazo, né? Porque alguém que está na escola agora e que aprenda daqui, vamos colocar que seja daqui 12, 14 anos, porque a juventude já tá aí gastando igual gente grande já e tem uma molecada nova já ganhando dinheiro também aí, principalmente com internet. Mas se não souber o que fazer com dinheiro, não adianta, né? Então, Perfeito. ou seja, uma criança que agora está com 5, 6 anos de idade já começa a aprender, daqui 12 anos ela já está com 18, né? Já está aí no mercado de trabalho convencional, né? Uhum. E aí, ou seja, quando ela chega lá, ela já tem que estar preparada para isso, né? Já vai começando aprendendo, já assistindo aqui a nossa live, e vai ter muitos outros conteúdos aqui nesse podcast, não é uma live, é um podcast, tá? E vai ter muitos outros conteúdos. Vai nos acompanhando. Olha a Sara aí, que arrebenta, acompanha a gente, você vai aprender muita coisa. Sara, eu quero te fazer mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: é como você visualiza o futuro Uhum. relacionado a isso? Então, a gente falou aqui agora que primeiro, a gente já começa a ver entrar no ensino algo relacionado a finanças, né? Então a gente já vê isso entrando no ensino. E tá começando agora, as pessoas já estão aprendendo. No futuro, como que você enxerga que vai ser? Como que as pessoas vão estar praticando isso? Perfeito. Então, só complementando essa questão da importância da gente começar cada vez mais novos, porque eu fico pensando o seguinte, quando eu fui me despertar financeiramente, já estava ali com meus 20 e poucos anos. Se eu tivesse essa educação lá atrás, com certeza hoje a minha realidade financeira estaria ainda melhor. Então, quanto mais novos nós tivermos esse acesso, melhor. E aí, como eu estava dizendo, se a gente começa lá na base, é muito importante. E eu ia comentar também do meu produto, que é o Domine Seus Sabotadores, Uhum, porque todos nós nos sabotamos. E aí eu acho bacana o sabotador, porque a gente consegue medir, a gente sai daquele sentimento, eu acho que eu estou me sabotando. Não, vem cá, tem gráficos que medem o seu nível de autossabotagem. Isso em qualquer área da vida, tá, Átila? Às vezes na saúde, na produtividade, só que aí o que eu faço? Eu faço um gancho pro uhum. financeiro, né? E às vezes você sabe que tá se sabotando, você pensa, tô me sabotando, mas Mas continua, né? vai ter Tá jeito não. gostosinho. Exatamente. Então, assim, vou responder a sua parte do futuro das finanças, mas quero só fechar Aham. aqui a parte também dos produtos. Então, tem o Domine Seus Sabotadores e a mentoria do Sprint. A mentoria do Sprint Money, o que acontece? Primeiro eu vou trabalhar a mentalidade, a gente faz um diagnóstico, identifica a situação financeira da pessoa hoje e desenvolvemos juntos ali um passo a passo, porque qual que é a transformação do Sprint? Conquistar até o dobro de resultados financeiros em 60 dias. E depois a pessoa vai reaplicando aquilo ali. Então é algo bem focado, bem específico, não é um pacote pronto. Cada Uhum. pessoa vai ter uma realidade diferente e eu adapto aquilo ali à realidade da pessoa. E também atendo a pessoa jurídica, para as pequenas e médias empresas. O que eu faço? Eu faço uma assessoria financeira estratégica, onde eu acompanho o empresário, a gente analisa os indicadores junto. Se precisar, eu treino o funcionário do financeiro para capacitar. Porque hoje os pequenos e médios é muito assim, quem é o seu financeiro, né? É sempre Uhum. alguém que está próximo, de confiança, mas Uhum. às vezes a pessoa não tem aquela base, então eu ajudo nisso também. E faço palestras, workshops. Principalmente os pequenos que misturam a conta da empresa Ô, gente. com a conta pessoal e compra as coisas próprias com o dinheiro da empresa, daqui a pouco vira aquela zona. Então tem Exatamente. muita gente aí achando que empreender é muito simples, mas precisa ter uma aula aí da Sara, né? Porque o empresário que começa, muitas vezes ele entende muito do negócio, mas ele precisa desse suporte no financeiro. E Uhum. a gente fala muito, né, nesse grupo de negócios que a gente participa, da importância da gente ter especialistas. A gente não é obrigado a saber tudo, a gente tem que ter uma noção, uma visão sistêmica, e isso é muito importante. E falando dessa parte do futuro das finanças, Átila, o que eu vejo? A pandemia ela veio acelerar esse processo, de fato, trazer muita consciência. Pessoas que não faziam reserva começaram a fazer, pessoas que não me procuravam começaram Uhum. a procurar, principalmente as empresas, justamente por essa questão dessa preocupação, né, de falir, de quebrar.
Então, qual que é o futuro? O que que eu vejo? Que nós precisamos cada vez mais buscar. Porque, na verdade, a gente já deveria ter buscado. A gente já deveria ter essa base. Se a gente não tem, a gente... Como se já estivéssemos atrasados. É porque não tá ainda na cabeça das pessoas. A gente entra lá em PNL, uma programação mental da pessoa desde criança. Ela não foi programada ainda. É, Agora você tá tendo que programar adultos, né? perfeito. E o meu pai sempre falou assim que papagaio velho não aprende a falar, né? Aham. E aí você realmente está fazendo um trabalho de ensinar os papagaios velhos aí a aprender a falar. E se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor, porque o cara vai sentir no bolso. Então, melhor que procure uma forma de se conscientizar, de aprender. É uma academia mental no sentido de pensar ainda se preparar para o futuro. A gente vê aí mudanças, principalmente relacionadas à aposentadoria, né? Perfeito. As pessoas aí dependendo de governo. E eu acho assim, governo vai mudar o tempo todo. Estamos chegando próximo aí também de período de eleição. E aí, Uhum. você vai ficar do lado do governo ou você vai fazer o seu governo? Porque é Autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. Porque, assim, Aham. independente de governo, principalmente para quem. Porque eu acredito que o seu maior público pode ser, inclusive, empreendedores É, e sofrem uma volatilidade com isso. Mas o perfeito. seu negócio vai andar somente de acordo com o governo outro? Ou você vai estar preparado para as adversidades, inclusive, né? Uhum. Se vir uma crise, você está preparado. Uma mudança de mercado, você está preparado, né? Uhum. Então, reserva financeira também. E, às vezes, formas de investir. Porque eu li isso com 10 anos de idade numa revista. Também eu carrego isso comigo até hoje, assim, uma frase que diz: antes o empresário pobre e uma empresa rica, do empresário rico, uma empresa pobre. Porque a gente vê aí também uma galera aí ostentando bonito, Nossa. mas será que o salário do funcionário está em dia? Será que as contas realmente estão em dia? A gente vê empreendedores começando e do nada o cara tá ali. Ele não percebe que o dinheiro tá entrando, mas ele precisa pagar o fornecedor. Porque Verdade. tem outros custos envolvidos. Quando vai chegar no final do ano também vai ter que pagar 13º, tem vários outros custos envolvidos. E aí, como é que vai ser? Né? Exatamente. Sara, existe um passo a passo que você consegue assim, tipo, a gente sabe que depende muito da pessoa, mas quando você tem um passo a passo e você consegue seguir Aham. algo ali, puxa, por onde eu começo? Aham. Tem algum passo a passo, algo desse tipo que você consegue já deixar uma dica, um spoilerzinho pra galera? Com certeza. Eu sempre falo que primeiro a gente tem que fazer esse diagnóstico, identificar o nosso estado atual financeiro, saber a nossa realidade, trazer verdade para isso. Uhum. Às vezes a gente quer sabotar o processo, né? Não, tô Uhum. bem. Mas estamos mesmo? Vamos olhar os números, né? Então é muito importante a gente fazer essa identificação, identificar o perfil financeiro, não só o perfil financeiro no sentido se você é mais gastador, poupador, no sentido comportamental, mas também no sentido Eu acho que de eu sou o perfil gastador. mas também no sentido do perfil de investidor, que são duas vertentes aí. Um outro ponto que eu falo muito, Átila, domine o quinteto da falência, que é uma das bases do meu método. O que é esse quinteto da falência? Crenças limitantes financeiras, sabotadores, vazios emocionais. Todos nós trazemos feridas da nossa infância, feridas de rejeição, de abandono, de traição, de injustiça. Sara, o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo, porque todo excesso esconde uma falta. E aí a gente vem para os vícios de consumo, onde a gente às vezes consome muita comida, muito calçado, fica ostentando, igual você falou. Para quê? Para compensar aquele buraco na nossa alma, aquele vazio. E aí eu sempre falo para as pessoas fazer uma pergunta: isso que você está comprando é você que quer comprar ou é sua criancinha carente lá da infância que recebeu o não, que não teve a boneca, o carrinho? Então é muito forte isso. E a gente faz esses movimentos muito inconscientes. Tanto que às vezes a gente, tô triste, eu vou comprar porque eu mereço. Né? É um tal de eu mereço que é uma excelente justificativa. É verdade. Outros falam assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então vamos viver o agora. Aquele excesso de agora. Claro que a gente tem que viver o presente, mas tudo com equilíbrio. E o quinto passo desse quinteto é o ego. Né? O ego todos nós temos, tá, Átila? Eu tenho, você tem. Só que o que é importante? A gente tomar consciência dos momentos que ele está nos conduzindo para o nosso caminho e dos momentos que ele está ali nos distraindo, nos fazendo fazer compras desnecessárias. Ele traz muita comparação e as redes sociais traz muito isso hoje. Eu brinco nas minhas palestras que é o seguinte: cuidado,
A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas pode ser sintética. Uhum. Não compare o seu bastidor com o palco alheio. Todo mundo tem desafios, todo mundo está enfrentando alguma coisa. Então, siga a sua jornada. O que é prosperidade para você? Já estou aqui deixando a minha mensagem final aqui. Uhum. O que é prosperidade para você? Tenha isso claro. Talvez prosperidade para mim, Atila, é viajar, curtir a vida. Eu sou muito, meu valor liberdade é muito alto, então eu sou muito desapegada de muitas coisas. E para outra pessoa, às vezes, é construir ali bens materiais, carro, casa. Cada um tem o seu foco e tá tudo bem, a gente precisa respeitar. Mas o que eu trago sempre de convite para as pessoas é saber o que faz sentido para você. Sair da manada, sair dessa comparação, sair dessa coisa aí, né, digamos, essa generalização financeira e criar a sua própria realidade, seguir conforme os seus valores, os seus princípios de forma leve, porque finanças tem que ser leve. Fantástico. Então, não é simplesmente construir patrimônio, é viver bem. E viver bem, às vezes, não é simplesmente estar cheio do dinheiro, que a gente vê pessoas aí cheia da grana e que também não vive bem. Você vê uma vida assim, bem. Eu vou falar, eu visitei uma pessoa que dá grana e a pessoa pinga gotinha de detergente na bacia ali pra deixar pro dia seguinte pra amolecer, pra economizar detergente. Falou pra mim que não dá seta no carro pra economizar um módulo. Aí você pensa assim, de que adianta às vezes ter dinheiro? A pessoa é feliz? Exatamente. Será que ela tá sendo feliz? Né? Agora também não adianta você... Se você gastar seu dinheiro todo, será que você vai ser feliz também? Exatamente. Né? Porque a gente tem que estar preparado aí. Pode ficar doente, pode precisar de um hospital, pode precisar de fazer alguma coisa. Então, pelo que você me fala, seja feliz, mas também com disciplina. Exatamente, com certeza. Construindo prosperidade, não só essa riqueza material a qualquer custo, que às vezes não se sustenta. Acho que esse é o grande ensinamento aí. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Curta, deixa aquele like e compartilha aí com quem precisa dessa informação. Chama. Porque quem é Spritter Tá no lucro.